Caros irmãos, queridas irmãs, com este dia de jejum e abstinência, iniciamos o tempo sagrado da Quaresma, tempo de reconciliação, de perdão, tempo de nós purificarmos o nosso coração, nos convertermos para Deus e assim nos prepararmos para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Neste tempo da Quaresma, a igreja se veste de roxo, que é a cor da penitência. Quando uma pessoa morre, o cadáver, sobretudo nas extremidades, nas pontas dos dedos, nos lábios, adquire essa cor roxa, arroxeada. E também por isso nós usamos essa cor roxa no tempo da Quaresma. E este tempo se inicia com o sinal das cinzas que nós recebemos sobre a nossa cabeça. Lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Durante o tempo da Quaresma, nós não ornamentamos a igreja com flores, nós deixamos de usar algumas expressões de louvor, não se canta o glória, justamente para que nós nos vistamos de luto pelos nossos pecados e somos convidados então a nos lembrar da nossa finitude, da nossa mortalidade. Quando nós estivermos um dia no caixão, quando nós tivermos morrido e estiver o nosso cadáver lá no caixão, também nós vamos ter esse tom arroxeado nos nossos dedos, nos nossos lábios. E o livro do Eclesiástico, no capítulo 7, versículo 40, diz: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Se nós nos lembrarmos do nosso fim, se nós nos lembrarmos de que somos mortais, nos lembrarmos da nossa finitude, de que depois da morte vem o juízo, de que nós teremos que prestar contas a Deus da nossa vida, do que fizemos com a vida que Ele nos deu, de como nós gastamos o tempo que Ele nos dá. Se nós, em tudo o que fizermos, nos lembrarmos da nossa condição mortal, nos lembrarmos da nossa morte, então nós evitaremos o pecado. Nós viveremos neste mundo com sobriedade, buscando a santidade, buscando fazer aquilo que agrada a Deus. Então é por isso que hoje nós vamos receber sobre as nossas cabeças as cinzas e ouviremos: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque enquanto nós estamos neste mundo, ainda dá tempo de nós nos convertermos. Também nós nos lembramos de que o salário do pecado é a morte. A morte é uma das consequências do pecado. Foi por causa do pecado que a morte entrou no mundo. A morte faz com que a alma se separe do corpo. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. E aquele que morre em pecado, a sua alma se separa para sempre de Deus, é a morte eterna. Então, o tempo da Quaresma, que é tempo de conversão, em que nós buscamos a expiação dos nossos pecados, a purificação do nosso coração, que o nosso coração se converta, se volte para Deus,
nós queremos abandonar o pecado, nós temos que nos lembrar disso. O pecado é uma morte. E quem vive no pecado e quem morre no pecado encontra a morte eterna. Agora é o tempo da misericórdia, mas então será o tempo da justiça. Quando eu peco, a minha alma se afasta de Deus. Mas aqui, neste mundo, eu ainda tenho a oportunidade de me reaproximar dele. Deixai-vos reconciliar com Deus, nos dizia São Paulo na segunda leitura. Mas só quem morre em estado de graça se salva. E a morte eterna é essa separação. A pessoa se separa eternamente de Deus, ela já não pode se reconciliar com Ele, ela já não pode se arrepender, ela não tem mais como voltar atrás. Nós temos tempo. Então hoje, ao recebermos sobre as nossas cabeças as cinzas, hoje, vendo essa cor roxa que vai nos acompanhar durante toda a quaresma, nós devemos viver esse luto. Nós devemos viver esse pesar por termos ofendido a Deus, por termos perdido o céu e merecido o inferno. Fazermos penitência. E se a morte chegará um dia, então a melhor maneira de nós encararmos a morte, a melhor maneira de nós estarmos preparados para o momento da morte é que nós morramos antes de morrermos. Se nós morrermos antes de morrermos, então, quando chegar a morte, nós já estaremos mortos. Esse é o sentido da mortificação. Nós vamos morrendo um pouco a cada dia, morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado, morrendo para o mundo. E assim nós vamos nos preparando para a morte. Nós vamos mortificando a nossa vontade. Filosoficamente existe uma diferença entre vontade e desejo. Nós temos desejos que são realidades quase sempre físicas do nosso corpo. Nós desejamos isso, nós desejamos aquilo. No dia a dia a gente não faz essa distinção entre desejo e vontade, mas há uma diferença. A vontade é onde nós deliberamos, onde nós escolhemos, onde nós decidimos. O desejo, ele nos arrasta. O desejo é irracional. A vontade não. A vontade é uma potência da nossa alma. Então, quando nós nos mortificamos, nós estamos treinando a nossa vontade para que ela domine os nossos desejos. Para nós aprendermos a escolher o bem e não o mal. Para nós não fazermos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá prazer, mas fazer o que é certo, fazer o que é bom, para nós escolhermos sempre aquilo que é de Deus. Nós temos a tendência de fugir da dor e buscar o prazer. Nós não queremos sofrer, nós queremos prazer. Quando nós nos mortificamos, é o que diz a oração coleta desta missa, que a penitência vai nos fortalecer na luta contra o espírito do mal. Então, ao fazermos penitência, ao nos mortificarmos, nós estamos fortalecendo a nossa vontade, para que quando for preciso dizer não a prazeres, a desejos ilícitos e morais, nós sejamos capazes. A nossa vontade vai enfraquecendo
se nós não temos domínio sobre os nossos desejos. Então, por exemplo, eu gosto muito de comer alguma coisa, chocolate. Então eu faço o propósito de não comer chocolate, não porque comer chocolate seja pecado, não porque se eu deixar de comer chocolate por uns dias eu vou emagrecer. A finalidade não é essa. A finalidade é dominar a minha vontade, para que ela seja capaz de escolher o que é bom quando eu estiver diante de um desejo ilícito. Por outro lado, eu não gosto de comer alguma outra coisa, e eu então escolho comer aquilo que eu não gosto de comer. Eu gosto de dormir na minha cama bem macia, aconchegante. Então, eu faço a penitência de me deitar no chão, que é duro e que me causa incômodo. Eu deixo aquilo que é prazeroso e procuro fazer aquilo que me é repugnante, aquilo que me é incômodo. Isso em relação à comida, isso em relação a alguns hábitos. Eu gosto mais de estar com aquela pessoa porque aquela pessoa me elogia, aquela pessoa fala bem de mim, aquela pessoa é engraçada, é inteligente. Já aquela outra pessoa, eu tenho uma grande antipatia por ela. Então é com aquela pessoa que eu vou falar, é dela que eu vou me aproximar. Aquele me acolhe, me recebe com um sorriso, aquele faz cara feia para mim. Então é com aquele que faz cara feia para mim que eu vou falar, é dele que eu vou me aproximar. Amar é contrariar-se. Quem não é capaz de contrariar os seus desejos, não ama. Quem só faz o que deseja não é livre, ao contrário do que o homem moderno pensa, né? Para ser livre, eu tenho que poder fazer tudo o que eu desejo. Não, esse é escravo das suas paixões. Só é livre quem é capaz de escolher o que é certo e não aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que me traz uma recompensa imediata, mas que é mal. Então, a Quaresma nos convida à mortificação. Eu vou morrendo, cada dia um pouco, para mim mesmo. Eu vou matando esse egoísmo que existe dentro de mim, que me faz pensar que o mundo, que o universo gira em torno de mim, que tudo tem que ser do meu jeito. Quantas vezes nós agimos assim até com relação a Deus? Porque no fundo a gente pensa assim, se eu fosse Deus, eu não faria assim. Porque Deus não sabe como faz as coisas. Essa nossa autossuficiência. Então, como é que eu vou me preparar para a morte? Morrendo antes. Porque aí quando a morte chegar, mas ele já morreu, já está morto. Esse é o caminho da penitência, da mortificação. Então Jesus no Evangelho de hoje nos fala: oração, jejum, esmola. São remédios contra as nossas paixões desordenadas, contra os pecados capitais, contra as concupiscências. São remédios. Eu tenho que aprender a me contrariar os meus desejos egoístas. Quando eu rezo, eu me coloco diante de Deus como alguém que se reconhece dependente e necessitado dele. Então, eu estou combatendo a minha autossuficiência. Eu estou reconhecendo que eu não me basto, que eu dependo de Deus, que eu sou uma criatura.
O problema é que muitas vezes a gente reza errado, né? A gente reza com altivez, não com humildade, querendo convencer Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Não. Santo Agostinho dizia, o homem é o mendigo de Deus. Nós nos colocamos diante dele com as mãos estendidas, suplicando a ele o seu auxílio, o seu socorro. E assim a oração vai combatendo o nosso orgulho, a nossa soberba. O jejum, a penitência, vão combatendo a nossa sensualidade, essa busca desenfreada de prazeres que nós vivemos hoje. Essa busca desenfreada de conforto, de bem-estar material, de todo tipo de prazer. Penitência, mortificação, a esmola, a prática das obras de misericórdia, a caridade para com o nosso próximo, vai nos ajudando a combater esse nosso egoísmo de só pensar em nós mesmos. Então esses são os remédios que Jesus nos indica, que a igreja nos aponta. E nesse tempo da quaresma, então, nós nos retiramos, nós vamos para o deserto, para nós ficarmos a sós com Deus. Nós temos que rezar mais, nós temos que nos mortificar mais. Então nós fazemos isso só durante a quaresma? Passaram-se os 40 dias, a gente não reza mais, não faz penitência mais, não precisa mais praticar a caridade para com o próximo? Não, a quaresma é tempo de treinamento. Treinamento para a vida. Porque a gente vai relaxando, né? Então a igreja, todos os anos, nos dá esse tempo para nós nos lembrarmos dessas verdades eternas, de que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Um dia nós vamos fazer a nossa Páscoa, que é a quaresma, preparação para a Páscoa. Mas não é só para nós celebrarmos a Páscoa, é para nós nos prepararmos para a nossa Páscoa, para a nossa passagem deste mundo para o Pai, para aquele momento em que eu terei que prestar contas e o que é que eu vou dizer para Deus de tanto tempo desperdiçado na minha vida, de tanto tempo ocioso ou gasto com coisas inúteis ou até pecaminosas. Então a igreja nos dá esse tempo para nós nos retirarmos. Tá bom que nós temos a nossa vida de trabalho, a nossa vida familiar cheia de tantas ocupações, mas neste tempo nós temos que nos dedicar mais à oração, a essa intimidade com Deus, estarmos a sós com Ele. A mortificação, a penitência, as obras de misericórdia, a caridade para com o nosso próximo, exercitar essas coisas para que a nossa vontade se fortaleça e nós, fortalecidos pela oração, pela penitência, pela caridade, possamos vencer o espírito do mal, que se aproveita dessa nossa inércia, que se aproveita dessa nossa mornidão para nos roubar a graça de Deus, para nos afastar de Deus. Então todo ano a igreja nos lembra de novo, olha, você está morno, você está parado na sua vida espiritual, estagnado, você não progride, vamos lá, oração, penitência, mas isso é para sempre, isso é para todos os dias do ano. O remédio principal contra o nosso pecado, claro, a expiação dos nossos pecados nós obtemos mediante a fé em Jesus, que deu a vida por nós, que derramou o seu sangue por nós. E nós entendemos como é grave essa realidade do pecado quando nós nos deparamos com o modo que Deus escolheu para nos libertar do pecado.
Você entende a gravidade da doença de acordo com o remédio que é usado. Você vai ao médico com dores de cabeça e ele te receita uma aspirina, uma dipirona. Você pensa uma coisa. Você vai ao médico e ele te receita uma quimioterapia, você pensa outra coisa. Então, se o remédio para nos curar do pecado, o preço a ser pago pela nossa salvação é a morte de Deus na cruz, uma morte sangrenta, violenta, humilhante, então nós, a partir disso, compreendemos que o pecado é uma realidade gravíssima. E nós lidamos com ela no nosso dia a dia tantas vezes como se nada fosse. Passamos a vida nos desculpando como se afinal de contas não fosse nada demais. Mas o nosso pecado custou muito caro para Deus. E nós temos que levar isso a sério. E pela fé nós nos unimos a Jesus. Ele morreu por nós. Eu quero morrer por Ele. Eu quero dar a vida por Ele que deu a vida por mim. Eu vou me mortificar. Quem quiser ser o meu discípulo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então para que nós fazemos penitência? Porque eu tenho que morrer para mim mesmo, renunciar a mim mesmo, para eu tomar a minha cruz. E quem toma a cruz é para quê? É para morrer. Morre-se como se vive. Se eu vivo no pecado, se eu vivo indiferente a Deus, se eu vivo dizendo que creio em Deus, mas na prática vivendo como se Deus não existisse, é assim que eu vou morrer. Se eu não tenho coragem de me converter agora, não será na hora da morte. Então vamos pedir a Jesus que esta quaresma seja para nós um tempo de graça, que Ele nos conceda um quebrantamento do nosso coração, uma verdadeira contrição, que nos faça desejar o céu, que nos faça desejar a conversão. Nossa Senhora nos ensina no Magnífica: Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o respeitam. A misericórdia de Deus é para quem respeita a Deus. A misericórdia de Deus é para quem teme a Deus. A misericórdia de Deus não é para quem zomba de Deus. A misericórdia de Deus não é para quem faz pouco caso de Deus, para quem ignora Deus na sua vida. É para quem o teme, é para quem o respeita. É para quem procura, apesar de suas fragilidades, fazer a sua vontade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a sermos alcançados pela misericórdia de Deus, nos dê um coração verdadeiramente contrito, humilhado na sua presença, nos dê este pesar de termos pecado, de termos ofendido a Deus, de termos perdido o céu e merecido o inferno. E sejamos infinitamente agradecidos a Deus, porque Ele nos deu tempo. Se nós tivéssemos morrido naquele dia em que nós estávamos em pecado mortal, onde é que estaria a nossa alma agora? Se eu não tivesse tido tempo, se Deus não tivesse tido comigo a misericórdia de me permitir viver até hoje, ou seja, significa que o céu ainda está aberto para mim, se eu tivesse morrido naquele dia. Então, não abusemos da misericórdia de Deus. Aproveitemos essa chance, essa oportunidade que Ele nos dá. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço, que no ano passado, na quarta-feira de cinzas, estavam aqui conosco e neste ano já não estão mais, morreram.
foi a última quaresma deles, foi a última chance que eles tiveram, foi a última oportunidade que eles tiveram, pode ser a nossa última também. Então, como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação, a gente precisa se agarrar a essa quaresma como se fosse a última oportunidade, a última chance que Deus está nos dando de conversão, para definitivamente abandonarmos o pecado, odiarmos o pecado, lutarmos até o sangue, resistirmos até o sangue na luta contra o pecado, para que o Senhor nos dê vida, o Senhor nos faça realmente livres, nos dê a felicidade verdadeira. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, que ela nos acompanhe durante toda esta quaresma e que a nossa vontade, o nosso propósito seja firme, porque nós queremos agradar a Deus, nós queremos alcançar a salvação. Amém.